Fala galerinha do Podtum, começando mais um episódio. O convidado de hoje é ele, Dr. Thiago Colpani. Prazer, Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de vir participar do nosso podcast. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí do primeiro podcast do TUM. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho também do nosso trabalho, da minha história com vocês. Fico muito feliz e desejo todo o sucesso aí nessa nova empreitada de vocês. Então, agora a gente vai começar com o nosso primeiro bloco, que a gente quer saber do Thiago Colpani antes da política, porque muita gente vê o Thiago Colpani hoje em dia só como o vereador. Sim. Então, Thiago, conta pra gente a sua vida fora da política. Como que acontece? O que você faz? Muito bom, Felipe. Depois que eu entrei na política, eu tenho dedicado 99% do meu tempo à vereança. Acredito que para que o vereador consiga entregar tudo aquilo que ele tem interesse em fazer pela sociedade, em contribuir para a sociedade, se ele não se dedicar realmente a esse propósito, ele vai continuar sendo mais aquele político do mesmo, né? Que fala muito e resolve pouco, fiscaliza pouco. Então, hoje, não é a minha profissão, né? Não existe a profissão, vereador, mas hoje a minha atuação é praticamente na política. Mas eu sou médico veterinário, estou terminando o meu curso de Direito também, comecei a fazer, que eu acho muito importante o Direito. Sou produtor rural, trabalho com piscicultura lá na empresa da minha família. E antes da política, minha vida era realmente lá na roça, né? Enfiada a cabeça no meio dos peixes, no meio da produção, lá no meio agrícola, viajava muito pela nossa empresa e não tinha nenhum envolvimento com a política. Então, o Thiago Colpani, antes da política, ele era averso à política, ele não queria saber de política, não queria nem discutir política com as pessoas. Olha como é que as coisas mudam. E aí, vendo a necessidade de representatividade, de uma política nova, uma política realmente de empatia, né? Não eu vejo que muitos políticos eles querem ser de uma certa bandeira, né? Ele quer ser alguma coisa da população. Eu vejo que o político ele não tem que ser, ele tem que representar, ele tem que lutar para que ele consiga fazer as mudanças que ele acredita para aquela sociedade, para aquelas bandeiras que ele defende. E você citou que você é médico veterinário. De onde que veio essa vontade de se especializar em veterinária, né? Na realidade, o meu sonho de infância, de criança, lá atrás, era ser piloto da Força Aérea, né? Sempre quis ser piloto da Força Aérea. E foi passando os tempos, comecei a frequentar mais a propriedade rural dos meus avós, dos meus pais, e ali comecei a ter mais um contato com a natureza, comecei a mexer com os animais, gostava muito de cavalgar, né? Andava muito a cavalo, participava de todas as festas que tinha aí de festa de peão, enfim. E aí foi despertando esse segundo desejo lá do agro, né? E aí, por uma necessidade da minha família, de precisava ter um veterinário para cuidar ali da nossa empresa, da criação, para assinar ali as responsabilidades, a gente acabou indo para o lado da veterinária. E depois, também a necessidade de mais conhecimento foi que fez que a gente viesse ali a estudar, a cursar o direito, que eu falo assim, é um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo deveria ter pelo menos uma noção sobre os nossos direitos, sobre a Constituição do Brasil, que eu acredito que a partir desse momento que a gente tiver mais consciência, nós caminharemos para um país melhor para todo mundo. E falando agora da sua infância, adolescência, você falou que sempre foi uma criança, assim, que teve presente na roça, com esse interesse mais no interior. Como que foi? Foi algo difícil para você ou não? Foi um momento difícil, sim, né? Não posso negar, mas foi um momento de muita aprendizagem, de muita alegria também. Um momento difícil porque nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande. Quando eu tinha ali por volta dos 5 anos, 6 anos, o meu pai enfrentou, por conta da política, inclusive, né, decisões políticas fizeram com que meu pai perdesse praticamente tudo que tinha, né? Então nós passamos por um momento muito difícil. Meu pai teve que começar do zero, né? Ele plantava algodão na época, ele saiu do algodão e começou a trabalhar com a piscicultura. E foi um momento muito triste para minha família, inclusive para mim, que você perde toda aquela
a gente tinha um poder aquisitivo muito bom, a gente perdeu tudo, praticamente tudo mesmo, Felipe. Nós não tínhamos, para você ter ideia, não tinha carro para andar, às vezes não tinha o que comer em 2 refeições, né? Aí, isso traz crescimento também e traz aprendizagem. Por exemplo, comecei a aprender o valor do trabalho logo cedo, comecei a ajudar meus pais logo cedo lá na roça, né? Então, tudo isso, além de trazer um crescimento pessoal, também a valorização do certo, a valorização do trabalho, da importância do trabalho. E aí, mas nunca deixamos, meu pai também sempre incentivou, nunca deixamos de nos divertir, de sempre estar ali brincando, né? Aí foi que a gente começou a mexer com os cavalos, e enfim, aí foi, as coisas foram acontecendo. E você disse que o seu pai teve que sair dessa parte do algodão que ele fazia para piscicultura. Explica pra gente o que é a piscicultura. Quando meu pai plantava, meu pai foi um dos grandes produtores de algodão do estado de São Paulo. Na época, ele tinha aí, na época de colheita, quase 300 pessoas trabalhando na colheita do algodão. Aí uma decisão errada da política fez com que ele ficasse proibido de plantar algodão durante algum tempo. Isso aí fez com que ele tivesse uma grave crise financeira. Isso foi levando consequências de vários outros problemas. E aí ele começou a observar na roça a importância da piscicultura. A piscicultura é a criação de peixe. Interessante, Felipe, o que é a diferença da pessoa que enxerga além dos horizontes? Que é isso que a gente precisa da nossa sociedade. Muitas vezes enxergar o que a gente não está vendo, tem que chegar além, né? Na época, meu pai entendeu que o peixe é uma proteína muito saudável para a população, a produção é uma produção interessante e que isso aí seria um grande mercado no futuro. Mas, na época, as pessoas comiam peixe e pescavam no rio. E aí, eu lembro que meu pai chegava nos lugares, era satirizado, né? Tirava um sarro, né? Falava assim, Martim, para que você quer criar peixe? Peixe tem no rio, quem vai comer peixe? Se alguém quiser, vai lá e pesca no rio. E hoje a piscicultura é uma das grandes economias do mundo, né? Gera bilhões de reais no mundo e tem crescido muito também no Brasil. Agora, já começando a entrar um pouco nessa parte da política, como que você se sentiu e como que foi para você transicionar, que você era médico veterinário, você trabalhava nessa parte, e aí você começou a transicionar para essa vida política. Como que foi para você? É muito difícil. Primeiro que nós temos aquela ideia de que vamos mudar o mundo. Primeiro que você não muda o mundo sozinho. Primeiro passo. E a política você faz em várias mãos, com pessoas com vários tipos de pensamento. Então, tudo que eu tinha de conhecimento, quando eu cheguei na política, não se aplicava. É diferente o público do privado. Então, primeiramente, foi bem frustrante quando eu entrei na política. Por isso que quando eu identifiquei essa primeira dificuldade, dessa diferença, de achar que é de um jeito e a gente chega na política é totalmente diferente, que eu fui buscar conhecimento. Então, hoje, eu já só na questão política, eu devo ter mais de 40 cursos realizados, só de política. Fiz uma especialização em gestão pública para entender também a gestão do público, que é diferente do privado. Muitas coisas convergem, né? Por exemplo, você tem ali no público, tanto no público, no privado, você quer ganhar dinheiro, você faz tudo para ter eficiência para ganhar dinheiro. No público, você tem que fazer tudo, não é para ganhar dinheiro, mas para trazer o bem-estar para a população que você serve. Mas os dois você não pode ter prejuízo. Nos dois você tem que ter eficiência. Só que são princípios diferentes, né? Então, assim, foi, para mim, no início, foi muito difícil, né? Foi meio frustrante de não conseguir fazer as mudanças que a gente tinha em mente, mas hoje eu me sinto abençoado e gratificado por estar na posição que estou, por poder levar uma voz de muitas pessoas que acreditam no trabalho que a gente faz. E falando assim agora da sua entrada na política, você pode apontar um ou alguns motivos para você ter se candidatado a vereador? Na realidade, não é um único motivo, Felipe. Foram vários motivos que fez com que a gente entrasse na política, mas um que pode ser determinante é aquela de reclamar, mas também não se colocar à disposição para tentar fazer alguma coisa, para tentar mudar, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. A grande maioria das pessoas reclamam, elas querem dar a sua opinião, mas elas não se colocam em posição de fazer a mudança que esperam que aconteça, que é sempre terceirizar a sua responsabilidade.
Então, assim, dentro de vários motivos que existem, eu acho que o predominante é a falar assim, olha, eu não posso ficar reclamando, eu preciso agir, eu preciso colocar-me em posição de representar as pessoas que pensam como eu penso e também de fazer as mudanças que eu acredito que sejam necessárias acontecer para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E muita gente não sabe, por exemplo, ele é vereador, mas o que faz um vereador? Explica pra gente. Isso é uma pergunta de $1 milhão. Olha, o vereador, ele tem várias funções, mas a principal função de um vereador, e quando ele exerce essa função de maneira ética, de maneira responsável, de maneira construtiva, e não de forma a gerar like, espetáculo, ela traz o resultado que a gente precisa na sociedade, que é a fiscalização. A principal função de um vereador é a fiscalização. Aí tem gente que fala, não, mas é legislar, ele está no poder legislativo. Bom, você pode me perguntar, o que é legislar? Legislar é fazer leis. Sim, o vereador ele tem prerrogativas de fazer leis, só que as suas prerrogativas são muito limitadas. Então, a sua condição de fazer leis, as leis que ele pode fazer, ela não traz tanto impacto imediato na população. Por isso que ele deve sempre focar na fiscalização. Trazer recursos para o município, essa não é uma prerrogativa do vereador. Mas e por que traz? Porque ele tem uma proximidade ali com o deputado, ele tem uma proximidade com o senador, ele tem uma proximidade com o deputado federal. Então, por essa relação que existe política entre o vereador e outros cargos de governo que têm recursos para enviar para o município, ele acaba trazendo esses recursos, mas não é o objetivo dele. Ainda eu falo mais, se o vereador foca muito mais na fiscalização para que o executivo, que é o prefeito no caso, ele coloque o dinheiro de forma eficiente, gaste o dinheiro de forma eficiente, traga retorno, melhore a administração com planejamento, com gestão, traz muito mais resultado a fiscalização do que trazer o dinheiro. Porque imagine um vaso todo furado. Quanto mais água você põe, mais se desperdiça. Então, a função do vereador é verificar onde estão esses vazamentos, do que ele ficar colocando água e continuar vazando, para ficar um pouquinho mais prático de entender. Uma forma mais simples de explicar seria isso. Então o vereador tem que ser contra o prefeito? Não, o vereador não deve ser contra o prefeito, mas ele deve sempre estar do lado do povo. Ele nunca deve ser contra o prefeito, mas sempre tem que estar do lado do povo. E o vereador também tem a função de apoiar as políticas boas aplicadas pelo legislativo, pelo executivo. Tem a função administrativa, que ele tem que administrar a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal é como se fosse uma empresa, né, que é um braço da prefeitura, mas ela é uma empresa, tem um CNPJ, ela tem que ser gerida, ela tem que comprar equipamento, tem que comprar material, tem os vereadores que trabalham, tem os funcionários que trabalham, então tem também, que é o presidente da Câmara, que tem a função de gestor da Câmara Municipal. Então, assim, são várias as funções, fiscalização, acompanhamento, recursos que pode trazer, propositura de leis, mas a principal, a que faz a mudança, é a fiscalização. E aí você comentou que depois que você assumiu esse cargo, você está se dedicando quase totalmente a ele. Como que é o dia a dia de um vereador? O que um vereador faz no dia a dia? Porque você contou pra gente quais são as funções de um vereador, mas o que ele faz no dia a dia? Muita gente acredita que o vereador trabalha segunda-feira das 19 às 20, 21 horas, né? Que são os dias das sessões. Eu sempre falo que ali é o momento que a gente menos trabalha. Tem gente que não gosta que eu falo isso. Que é o momento que a gente menos trabalha. Porque ali, quando a gente chega para a sessão, todo o trabalho da semana vai ser resumido naquele momento. Então, todo dia a gente tem demandas, a gente tem fiscalização para fazer. Um exemplo, a gente vai começar a nossa segunda-feira. Geralmente, segunda-feira, como tem a sessão, é o dia da gente organizar as pautas para a sessão. Então, vamos passar para terça-feira. Terça-feira, a gente vai avaliar como que foi a sessão da segunda-feira. Os pedidos passaram, as reclamações que a gente apontou foram aprovadas pela Câmara, os projetos de lei que foram pautados, foram aprovados ou foram rejeitados. Esse é um ponto. O segundo ponto, às vezes, tem as respostas das indagações que nós fizemos para o prefeito. Chega na segunda-feira para a gente também. A gente vai analisar aquelas respostas. Por exemplo, solicitei uma informação sobre o contrato A.
Olha, como é que está esse contrato? Por que pagou? Por que não pagou? Por que está esse valor? Aí tem essa resposta. Aí, em cima dessa resposta, a gente vai fazer uma fiscalização sobre aquilo. Por exemplo, o prefeito trouxe uns documentos de que por que ele gastou aquele dinheiro em tal contrato. Por exemplo, um contrato de aluguel de ambulâncias. Aí você vai lá levantar para dizer, mas esse contrato está muito mais caro do que a média do Estado. A gente tem que pesquisar. Ah, não, esse contrato está dentro dos valores, está num valor interessante. Começa o trabalho de fiscalização. Depois tem as demandas que a gente recebe da população. Problemas de lixo, problemas de buraco, problemas de mato alto, a gente às vezes tem que ir, problemas da saúde, a gente tem que ir num departamento de saúde, a gente tem que ir na secretaria, conversar com o secretário, problemas de pessoas que precisam fazer exames e não estão conseguindo. Então, é muito dinâmico o trabalho do vereador, mas eu foco muito na fiscalização, né? Então, sempre analisando o contrato, sempre olhando no portal de transparência, o dinheiro que está entrando, como está saindo. Então, assim, é um dia a dia muito dinâmico. Não dá pra, não é como você fala assim, não tem um cronograma que a gente segue. O único cronograma seguido é das sessões de segunda-feira, das 19 às 21, 22 horas. A gente viaja muito. A gente viaja primeiro para buscar soluções para o nosso município. Às vezes você vai num município vizinho, né, que está implementando uma política que está trazendo muito resultado. Você não precisa copiar, não precisa inventar nada. Você não precisa inventar nada. Você precisa, vai lá, adapta aquilo que está dando certo naquele município e traz para cá. Faz reunião com secretarias, faz reunião com empresas que prestam serviço, como a CPFL, Sabesp, para identificar problemas, para cobrar soluções. Viajamos a São Paulo para conversar com deputados, com secretários de Estado, às vezes com o governador. Enfim, é uma gama de trabalho que tem que ser realizada. E agora, você está no seu segundo mandato. Sim, segundo mandato. Vamos falar nesse segundo mandato que você está tendo agora. Qual que você acha que foi assim, a situação mais difícil, uma coisa que você passou, que foi algo que você fala, isso foi uma coisa difícil que eu tive que resolver nesse mandato? Deste ano agora, começou agora, esse mandato começou agora, né? Esse ano ainda não tive nenhum dificuldade, assim, que eu possa dizer, como é que eu vou te falar? Após 4 anos, eu posso dizer que eu estou com um pouco mais de experiência. No mandato passado, eu passei por mais dificuldades, né? Dificuldades de se expressar, dificuldades de dialogar, inclusive porque eu estava chegando no meio político agora, né? Mas assim, o que eu vejo mais de dificuldade para o vereador são as audiências públicas, porque nós temos muitas reclamações da população. Hoje a população reclama muito mais via mídias sociais, Instagram, Facebook, manda no WhatsApp, grupo de WhatsApp. Então, a fonte de informação do cidadão é essa. Mas quando a gente põe ali uma audiência pública, que a gente precisa dialogar algum problema com o executivo, externar ali a dificuldade da população, são nesses momentos que a gente tem a dificuldade que a população não participa. E aí fica um diálogo entre legislativo e executivo sem a população presente. Então, são momentos que eu senti muita dificuldade de poder fazer as cobranças que a gente precisa fazer sem o apoio da população, que é quem reclama para a gente. E eu gostei que você tocou no tópico de mídias sociais. Você é um vereador muito ativo nas mídias sociais. Então, Instagram, Facebook, você é um vereador que mostra para o povo o trabalho que você está fazendo. Como que você lida em relação às críticas e os elogios também que vêm por meio das redes sociais? Felipe, eu sempre pondero muito, tanto crítica quanto elogio, né? Às vezes o elogio vem porque você acabou resolvendo um problema pontual daquela pessoa, e ela faz aquele elogio, que a gente sabe que na hora que você tiver que se posicionar contra o interesse daquela pessoa também, ela vai te criticar. Então, esse tipo de crítica e de elogio, eu acabo nem me atentando muito, né? Porque a gente tem que entender que a crítica ela é válida para que você possa corrigir o seu caminho. E o elogio também é válido para que você veja se você está no caminho certo ou não. Só que tem críticas e tem elogios que você tem que saber que eles não vão te levar para lugar nenhum, porque são muito pontuais, a palavra não seria essa, mas são muito interesseiros, né? Resolveu o problema, ele é um bom vereador. Deixou de resolver o problema, ele é um péssimo vereador. E não é assim que a gente deve avaliar. Eu sempre sou muito aberto a críticas, muito aberto.
99% das críticas à minha pessoa eu não retiro das minhas redes sociais, ficam lá. As únicas que às vezes eu removo são quando são críticas que já não são críticas, são ofensas, né, que eu acho que não fazem parte do meio público, do meio político. Aí eu vejo que não tem cabimento aquilo, eu apago, mas a maioria das críticas ou da opinião da pessoa eu deixo lá. Muitas vezes não é nenhuma crítica, é uma opinião divergente daquela que a gente tem, e a política ela se faz disso, de várias opiniões divergentes para chegar num consenso comum. Então, assim, eu lido muito bem com as críticas, aceito e adoro receber elogios, mas também, como a crítica não me afeta muito, também o elogio não me faz... o eco não fica... Não, porque eu sei que, dependendo do elogio, eu sei que é muito pontual. Agora, para dar uma dinamizada, a gente vai fazer um bloco do nosso programa, que é um quadro que é o bate-bola. Então, eu vou falar algumas palavras para você, e aí você responde ou com uma palavra ou com uma frase, coisa rápida. Então, para você, política. Missão. Juventude. Objetivo. Veterinária. Profissão. Câmara. Transformação. Um desafio. Brasil. Legislação. Pontes. Projeto. Transformação. Família. Tudo. Mococa. Amor. Então, agora, passando desse quadro, a gente já vai para o nosso terceiro bloco. E aí, eu já queria puxar nessa conversa da juventude. Ótimo. Nesses últimos anos, você vem sendo muito ativo juntamente com a juventude de Mococa. Da onde que surgiu esse interesse de você juntar nesse nicho que é a juventude? Felipe, eu sempre acreditei na juventude. A transformação que a gente quer, ela passa pela juventude. Tem um ditado que a gente fala lá na roça que cavalo velho não pega marcha, né? Que quer dizer, depois que pau que nasce torto não se endireita mais, né? Esses ditados assim. É lógico que existem melhores, eu acho que a gente toda a nossa vida a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se moldando. Mas em termos de sociedade, se a gente quer realmente fazer uma transformação na sociedade, a gente tem que começar com a juventude, com os jovens. Você vê que países que investem de forma séria, e não de doutrinar, mas de dar oportunidade, de trazer o jovem para a discussão, de dar caminhos para que o jovem possa participar ativamente da política, eles têm tido uma evolução muito maior do que países que não fornecem esse tipo de oportunidade. Então, eu sempre acreditei na juventude. E tive a grata felicidade de poder, o meu propósito na política, quando eu entrei, o meu foco principal era o agro, né? O agronegócio que é forte no nosso município da onde eu venho, é o que eu tenho um carinho, que eu tenho um amor muito grande, que eu sei que precisa de muito apoio no nosso agronegócio, tanto do pequeno, do médio ou grande produtor, mas quando eu entrei na política eu vi que não é só isso. Aí comecei a ter demanda de saúde, comecei a ter demanda da educação, aí eu tive mais proximidade com a educação, comecei a ter demanda das pessoas com deficiência, que a gente tem trabalhado bastante também com a questão do direito das pessoas com deficiência, que é também um ponto muito importante do vereador trabalhar. E, dentre todas essas viagens e congressos e participações que a gente foi, eu estive com o coordenador da Juventude do Estado de São Paulo, Juliano Borges, né? E nessas conversas, ele vendo aí o meu interesse em sempre apoiar a juventude, em trabalhar políticas para a juventude, ele me convidou para estar ajudando ele aqui na nossa região, como coordenador regional do Estado de São Paulo, da nossa região, para a juventude. Então, foi aí que a gente começou a ter um foco, um olhar mais direcionado para a juventude e poder ajudar a traçar políticas junto com a juventude, né? Eu vejo que vocês, aqui no Grupo TUM falam tudo para o jovem, mas nada sem o jovem. E isso faz todo sentido, porque não adianta. Nós já fomos jovens, mas eu fui jovem lá atrás. As minhas perspectivas, as minhas ideias não são mais o que acontece hoje.
Então, não adianta o político querer fazer políticas para a juventude sem ouvir a juventude, sem pensar o que a juventude quer. Cabe ao político direcionar. Falar assim, olha, não, esse caminho que você quer não dá certo, vamos para cá, vamos para lá. Vai balizando e a gente vai trabalhando para que alcance os objetivos. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para você. A nossa cidade é uma cidade interior. Você acha que tem um tipo de resistência da população sobre a juventude na política? Eu acho que não, Felipe. Eu acho que falta realmente um engajamento do jovem. Se você for olhar para o lado político, de políticos, alguns podem ter restrições com medo do jovem. O jovem mais dinâmico, o jovem mais comunicativo, o jovem cheio de energia. Então, quando você pega políticos mais antigos, eles podem ter receio do envolvimento do jovem. Mas o que eu vejo que o problema que nós temos hoje não é que a política está fechada para o jovem, é que o jovem está fechado para a política. O jovem não tem um interesse, o jovem não busca, o jovem ele não está se conectando à política. Ele está ali e fala assim, tá bom, tá ruim, tá bom, mas ele não está se envolvendo. Eu acho que isso não é um problema de Mococa, mas é um problema nacional em relação aos jovens estar participando ativamente. Eu falo muito, isso não é só para os jovens, é para toda a sociedade. Tem duas formas de participar. Ativamente, você coloca à disposição o seu nome, igual eu estou vereador, coloco-me à disposição para ser a voz de alguém, ou passivamente, que você apoia alguém, porque o apoio também é fundamental. Então, aquele jovem, ele pode não ser um bom orador, né, ter uma boa oratória, ele pode não ter ideias para articular alguma coisa à frente, mas ele pode ser um ótimo apoiador, ele pode ter outros atributos, outras qualidades que vão somar para que aquele objetivo siga. Então, novamente, não sendo redundante, mas enfático, o grande problema que eu vejo é a falta de participação do jovem. E você comentou que você teve esse encontro com o Juliano e ele pediu a sua ajuda e agora você é coordenador regional da juventude. Sim, como coordenador, apoiador, para que as políticas do Estado de São Paulo cheguem até a nossa região. Mas o que a gente tem percebido é que está faltando mobilização nossa para chegar lá. O problema não é o que vem de cima para baixo, o problema está faltando na base. Aqui em Mococa a gente está de parabéns, né? Estamos começando um bom trabalho, uma boa mobilização, mas a gente tem visto aí nos outros municípios, está muito aquém do que precisa para essa mobilização trazer resultados referentes à juventude. E você disse de Mococa, o que você acha, e a sua participação, que você está tendo uma participação muito ativa nesse projeto da Escola do Legislativo do Parlamento Jovem. Você acha que isso foi um projeto muito importante para a nossa cidade? Foi um divisor de águas. Infelizmente, foi anterior, né? Esse projeto não nasceu agora, ele já existia, né? Já passaram algumas turmas lá na Câmara Municipal, depois veio a pandemia, isso foi suspenso e agora está sendo retomado. Isso é um divisor de águas. Primeiro, para que os jovens eles possam ter o acesso direto ao que acontece na Câmara, trazer as suas ideias. Eu falo sempre que nós, vereadores, estamos aprendendo muito mais com os jovens do que os jovens estão aprendendo com a gente. Então é interessante que essa ferramenta do Parlamento Jovem. E eu vejo também que quando você tem o Parlamento Jovem, outros jovens podem se inspirar e se sentem também representados para aqueles meninos que estão ali, que levam a discussão para as escolas. O menino está lá, o jovem ele está lá, o menino, a menina, ele está lá no Parlamento Jovem, e surge um debate, ele chega na escola dele, ele vai levar aquele debate, ele vai envolver a escola, vai envolvendo a comunidade, vai envolvendo os pais, isso tudo vai gerando a transformação. E você está na frente, você está nesse movimento das pessoas com deficiência, certo? Sim, na legislatura passada, eu estava como presidente da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal. Então, eu tive um envolvimento um pouco mais ativo do que nessa gestão. Nessa gestão, eu estou como secretário da Comissão dos Direitos Sociais, que teve uma reestruturação na Câmara, envolve mais do que envolvia a minha comissão anterior, né? Mas a gente está sempre participativo e sempre atento nos direitos das pessoas com deficiência. E quando a gente fala de deficiência, muitas vezes as pessoas pensam no cadeirante, no cego, não. Direito das pessoas com deficiência vai muito além do que só as deficiências físicas. Nós temos deficiências físicas, sensoriais, deficiências
intelectuais, que temos problemas também de mobilidade urbana, nós temos problemas de acesso a restaurantes, problemas de acesso a órgãos públicos. Então, assim, é uma gama de ações que precisam para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e acolhedora e com equidade, não com igualdade, né, mas com equidade. E a nossa comissão também envolve direitos dos idosos, né, também trabalha com direitos dos idosos. Lembro que o ano passado a gente fez várias reuniões na Câmara Municipal, vários eventos na Câmara Municipal, cada um com um tema, né, cada hora abordando uma temática para que a gente traga para a sociedade a importância da discussão disso e envolver todos para que a gente possa acolher as pessoas que tenham necessidades. E quais são os desafios que você acha que a gente precisa passar por eles para ter mais acessibilidade na nossa cidade? Olha, o primeiro é empatia. Se você não tiver empatia pelo próximo, você não vai conseguir fazer nenhuma mudança de relevância, né? A nossa cidade, apesar dela ter um pouquinho de acessibilidade, está muito aquém do que nós precisamos, não só de acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas também de mobilidade urbana, né? Nós não temos. Andar de bicicleta é um risco enorme. Nós temos problemas de motos que estão trafegando de forma totalmente errada e desorientada pelo município, excesso de velocidade dentro do município, eu sempre falo, você quer ver uma cidade que os seus cidadãos não respeitam a mobilidade urbana, você avalia a quantidade de lombadas e obstáculos que tem. Quanto mais lombada que tem, menos educada é a população. Por que tem lombada? Porque a população é sem educação. Por que você tem tantas leis? Porque a população não cumpre as normas normais de convivência. Então, quanto mais, é menos para a nossa sociedade. Então, eu vejo que nós temos um desafio muito grande de acessibilidade, principalmente nos órgãos públicos. A grande maioria dos órgãos públicos não tem acessibilidade básica, que é uma rampa, que é um elevador, que é piso tátil lá para as pessoas com deficiência visual. Pessoas com deficiência auditiva também temos dificuldade. Então, assim, nós temos muito ainda a avançar, mas eu vejo que a transformação a primeira ação começa com a conscientização, com a fala. Começar a expor as necessidades, expor os problemas, que a partir do momento que você expõe os problemas, começam a surgir a necessidade de resolvê-los e as formas de resolvê-los. E você me disse que você, antes da política, era aquele tipo de pessoa que política não é para mim. Que tipo de recado hoje você, dentro da política, daria para esse tipo de pessoa que fala que, não, política não é para mim, não gosto? Olha, você está fazendo um desserviço para a sua sociedade. Quanto mais a gente acha que a política não é para a gente, mais mal para a sociedade a gente está fazendo. Porque, primeiro, que a gente não ajuda a constituir uma sociedade mais igualitária para todos nós. E segundo, que quanto mais nós nos omitimos da política boa, mais pessoas se apoderam da má política, que é aquela política que não é política para servir, é aquela política para ser servido, é aquela política que vai trazer benefício apenas para aquela pessoa e não para a sociedade. Então, eu falo, não cometa o erro que eu cometi, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado participar da política, a gente se expõe, a gente acaba trazendo problemas para a nossa família, para o nosso entorno, mas tudo isso são fases que a gente precisa passar para poder construir uma sociedade melhor para todos nós. E uma coisa interessante que eu gosto de enfatizar também, opinião é excelente, importante ter opinião, mas antes de ter opinião, busque informação, busque conhecimento, busque saber se aquilo que você está fazendo é possível, o que você está dizendo é possível. Hoje é tão fácil. Na minha época, Felipe, você não vai saber disso, mas na minha época, a gente queria informação, a gente dependia de livros, de enciclopédias, e nem em casa tinha, a gente tinha que ir na biblioteca. E olha que situação difícil. Se você fosse na biblioteca e tinha um livro só sobre aquele tema, a realidade que você tinha era aquela única realidade sobre aquele tema. Você não tinha perspectivas diferentes, a não ser que você fizesse e criasse a sua perspectiva. Hoje, com essa ferramenta que nós temos nas mãos, que é a internet, você pode buscar informações, você pode identificar o que é fake news, o que é fato, você pode buscar várias
formas para resolver um único problema e achar qual que é a melhor, e assim você emite a sua opinião embasado, com conhecimento, com crítica construtiva, para a gente fazer a diferença, porque senão fica só um monte de narrativas, um monte de brigas pontuais que nada resolve e só serve para fazer com que o errado se fortaleça, porque quem ganha com isso é sempre o errado, nunca o certo. E agora eu vou puxar já o nosso segundo quadro, que a gente chama de o completa para mim. Então eu vou te dar uma frase e aí essa frase não está terminada. Então você vai terminar como você quiser. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, você pode desenvolver. Ótimo. Então a primeira é: para mim, Thiago Colpani, política é um meio de mudar a sociedade. A juventude precisa de mais participação. Mococa ainda carece de boa representatividade. Meu maior aprendizado como vereador foi crescimento pessoal, aprender a lidar com críticas e saber que eu tenho muito potencial para fazer a diferença. Quando eu penso no meu futuro, eu vejo um futuro positivo para a nossa sociedade. Se eu pudesse aprovar uma lei agora, qual seria? Uma lei que todos pudessem ter a oportunidade de conseguir fazer a diferença. Colpani, agora divulga pra gente onde que o pessoal que gosta do seu trabalho pode te acompanhar, se você quiser falar para aquela câmera ali. Eu estou bem, assim, um lugar que eu gostaria que todos assistissem é a TV Câmara, no canal aberto, se não me engano é 4.1, agora eu não me lembro se é 4.3. Mudou? O canal, qual que é o canal da TV? Não é 31.1? É 31.1? Acho que é 31. Depois precisa ver aí a edição, coloca aí o canal certo. Arruma. TV Câmara, é importantíssimo vocês acompanharem, porque ali você vê a atuação do vereador na luta pelos seus objetivos, o que ele tem cobrado, como ele tem trabalhado para defender a nossa sociedade. Esse é um ponto que eu gostaria que a sociedade acompanhasse, porque a partir do momento que a sociedade acompanha os trabalhos do legislativo, esses trabalhos eles tendem a melhorar, eles tendem a trazer mais representatividade para você, população de Mococa. Os meus trabalhos eu costumo trazer primeiro no Instagram, @Colpani, Colpani, Thiago com H, @Colpani Thiago é o meu Instagram. E também tem o meu Facebook, que é Thiago Colpani, também onde eu coloco os meus conteúdos. Tem uma página, que é o Dr. Thiago Colpani, também movimento bastante. Aí tem todas as mídias, né? Tem TikTok também, que é Thiago Colpani, tem LinkedIn, ou seja, eu estou ali em quase todas as mídias. Mas o que eu mais tenho movimentado é Instagram e Facebook. Agora, Colpani, eu queria dar... Obrigado pela oportunidade. Esse momento para você, se você quiser falar alguma palavra final, agradecer alguma coisa... Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele sempre me dá, pelas portas que sempre tem aberto na minha vida e pelos ensinamentos que Ele me traz através de pessoas que eu encontro pelo caminho. Então, minha gratidão eterna a Deus por tudo isso. Quero agradecer a você, Felipe, pelo convite, pela honra de estar iniciando esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, trazendo informação para a galera, jovem principalmente, né, trazendo vários pontos de vista diferentes para que essa juventude aí tenha esse despertar para a política, que eles entendam que são eles que vão fazer as transformações. Né? A gente já está passando, inclusive já passou. Agora é vocês que vão construir o nosso futuro. Então, assim, meus parabéns pela sua iniciativa, parabéns ao TUN, através da Tune, que foi a idealizadora, né, desse projeto, de tantos anos aí, sempre batalhando pela juventude. Então, assim, a gente fica muito grato pela Tune, pelo Grupo Tune, por todos os colaboradores, pelo trabalho fantástico que fazem com a juventude. Existem outros aqui no município também que merecem aplausos, mas gostaria de deixar aqui registrado os meus parabéns a você e ao grupo que você está representando aqui. Minha alegria é enorme poder representar o meu município, aqui de Mococa, município que eu amo. Estou nascido, criado aqui, constituí a minha família aqui no meu município. Então é com muita alegria que eu represento as minhas ideias. Muitas vezes a gente diverge com a população, isso é normal, é ser salutar. O objetivo não é a gente seguir sempre um caminho, o objetivo é a gente debater os caminhos e achar o melhor
o meio termo para todo mundo, porque não adianta ser bom para mim, não ser legal para o Felipe, e aí não tem que ser mais ou menos bom para mim, mais ou menos bom para o Felipe, um pouco ruim para mim, um pouco ruim para o Felipe, senão ninguém ganha, né? Não é o objetivo da política. Então, muito feliz em estar podendo representar a minha população de Mococa como vereador no segundo mandato. Inclusive, fui o segundo vereador mais votado do município, sem fazer politicagem, sem fazer promessas, só com trabalho sério realmente que a gente tem feito lá na nossa Câmara Municipal. Temos aí alguns planos futuros, políticos, né, que provavelmente a gente já deve lançar no futuro próximo, e vamos continuar nosso trabalho aí tentando fazer a diferença. Bem, Colpani, primeiro eu agradeço por a sua participação aqui, você tirar um tempo para vir aqui participar do nosso programa, agradecer pelas palavras. E, bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Podtum com o Felipe. Se você está vendo isso no YouTube, já se inscreve, já deixa o seu like. Se você está pelo Instagram vendo um corte, vai lá no YouTube, vê o vídeo completo. Foi isso, tchau! Valeu, tchau!